Cara, tudo isso daí, toda essa sujeira, todo esse teatro bizarro aí, cara, isso não tem conserto, tem? Então, a gente trabalha, zela para que tenha, né? Mesmo os autores que eu estava citando, porque outro dia eu citei duas crônicas do Lima Barreto, ele tem outras que são mais famosas, mas eu peguei umas do baú. Eles estavam lá dando o diagnóstico da realidade, né, daquilo que acontecia, na esperança também de melhorar, né? Você expressa para ter consciência do problema e para ver quais são as ferramentas que podem ser desenvolvidas. Agora, mesmo para fazer isso, você entra num debate público em que existem as claques dos bandidos, né? As claques dos corruptos, dos lavadores de dinheiro, dos amigos de pessoas que acabam blindando esse pessoal. Então, eles vêm com muita desinformação, tentando bagunçar tudo. A gente faz o trabalho de diagnosticar, de expressar, de cobrar, exigir providência. E é preciso haver sempre uma pressão popular. Eu estava até lembrando hoje, em alguma conversa que eu tive, que o Ricardo Lewandowski foi flagrado na época do Mensalão, dizendo a imprensa está com a faca no nosso pescoço, a ordem era para aliviar e tal. Você vê, porque tem articulação política do bastidor. Mas eles, quando estão pressionados, quando você tem o holofote em cima e tal, é mais difícil. Aí eles tentam adiar, deixar para um momento em que as pessoas estão preocupadas com outra coisa, e aí eles vão passando da boiada deles. E o que aconteceu é que, como o Bolsonaro ele sequestrou um pouco dessa bandeira anticorrupção durante a corrida eleitoral, e boa parte ali do eleitorado que votou nele acabou cultuando demais a personalidade dele e não quis aceitar que ele estava sabotando esse combate à corrupção. Então, o apelo popular, a pressão popular para que essa sabotagem não tivesse sucesso, ela diminuiu, né? Porque uma turma na esquerda que passa pano para os casos envolvendo Lula, para os casos envolvendo José Dirceu, toda essa turma, ela já não era muito mobilizada. Só que você tinha, em 2018, uma força contrária, antenada, uma comoção nacional em torno do assunto. Aí começa a todo mundo querer esvaziar, demonizar aqueles que investigaram, etc. E isso vai se deteriorando, minguando, né? Sumindo. Agora você tem a possibilidade de uma terceira via recuperar na arena política aquilo que a gente está falando há muito tempo no debate público, que é a mesma coisa, no fundo, do que o Jair Bolsonaro fez em 2018. Ele pegou aquilo que nós estávamos falando sobre determinadas questões. E agora você precisa de uma pessoa que, ao contrário do Jair Bolsonaro, tenha condições de levar à prática essa visão, né? Esse diagnóstico da realidade. Porque, assim, as pessoas das claques, como eu chamo, governistas ou lulistas e tal, elas fingem que não estão acontecendo e as coisas são evidentes. Você aponta etapa por etapa e vai e tem a consequência. Está acontecendo tudo aquilo que a gente estava mostrando que ia acontecer. Sim. A impunidade geral, todo mundo se safando. O Gilmar Mendes, por exemplo, engavetou lá o caso do quadrilhão do PP, engavetou antes de colocar em julgamento. PP é o partido do Arthur Lira, que é o líder, o presidente da Câmara, apoiado pelo Jair Bolsonaro, do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira. O Ricardo Barros nem estava nesse caso, era mais Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros. E aí ele esperou o Celso de Mello se aposentar para ele pautar, porque ele achava que o Celso de Mello ia votar contra o interesse dele, então ele esperou o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, ganhar a vaga na segunda turma do Supremo, e na segunda turma, que é para onde ele foi, para ele já ter a maioria garantida e aí pautar aquele caso. E o Cássio Nunes Marques foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas é apadrinhado pelo Ciro Nogueira. Você tem a declaração de 2019 do Ciro Nogueira, dizendo assim, que queria o conterrâneo dele, né, porque é do Piauí também, em algum tribunal superior, STJ, o STF, agora vai e tal, e ele ganhou o bilhete premiado, foi para a mais alta corte do país. Chegou lá, o que ele fez? Ele aliviou a barra do Ciro Nogueira, do padrinho dele, daquele que declarava publicamente que queria o Cássio Nunes Marques lá. E aí foi arquivado o inquérito do quadrilhão do PP, que era a ala do PP, que atuava na Petrobras, no esquema de corrupção da Petrobras. Qual que é a influência do Ciro Nogueira com o Bolsonaro? Por que ele consegue fazer com que o aliado político dele ganhe uma posição tão influente como o STF? Por que o Bolsonaro fez isso justamente para o Ciro Nogueira? Bom, primeiro que o Bolsonaro é um deles, né? A gente não pode separar, que é isso que o bolsonarismo tenta fazer muitas vezes, como se é preciso atender e tal. Não, é um deles. 30 o anos know-how ali, né? de rachadinha, 30 anos ali. Ele era
do PP. Outro dia, a gente está, uns 6 dias atrás, ele deu um discurso, até viralizou aí nas redes sociais, falando assim, elegeram um cara do Centrão. E meses atrás ele já tinha falado, eu sou do Centrão. E dessa vez que ele falou assim, elegeram um cara do Centrão, ele dá uma risadinha cínica, assim, que é como se ele dissesse para o eleitorado que votou nele, enganei vocês. Porque durante a campanha ele falava assim, nós não integramos o Centrão. Palavras dele, tá? Tem os vídeos aí, já mostrei em vários vídeos que eu fiz, o pessoal volta e meia, espalha no Twitter de novo. Ele falava que se fosse para fazer toma lá da cá, ele não faria e tal. Mas, voltando à sua pergunta, então eles são mais ou menos a mesma coisa, então, ele só já que tem o conexões Centrão... políticas com o Ciro Nogueira anteriores, talvez Já. num jogo que a gente não conheça. Não, já, enfim, ele era do partido, só que o Bolsonaro, justamente pelo medo de cadeia da família, ele ficou cada vez mais dependente do apoio parlamentar para não ser alvo de um processo de impeachment. Porque se ele é alvo de um processo de impeachment, ele pode perder o mandato, ele perde foro privilegiado e perde, para além de tudo isso, o poder de barganha que a caneta presidencial dá. Porque aí, com a caneta presidencial, ele consegue articular, você quebra um galho aqui para mim, eu faço isso aqui para você, faz isso eu que distribuo... te dá a vaga do STF. Alguma coisa o Ciro Nogueira fez, porque um presidente não dá uma vaga do STF de graça. Então, você tem assim. todo esse tipo de escambo, né, que é a tradição nacional e que perverte todas as nossas relações, as relações nos negócios públicos, né? Então ele ficou completamente dependente, com medo de perder o poder. E está lá articulando, o Flávio Bolsonaro está lá articulando, agora quer botar um cara no Tribunal de Contas do Estado, e aí o Cássio Nunes Marques determinou a volta de um conselheiro para o TSE, que gera um efeito dominó e permite ao Flávio Bolsonaro conseguir ali uma nomeação. Eles estão sempre articulando. Político fudido. Exatamente. Que não acaba mais. Só que agora tem um detalhe que o Bolsonaro, às vezes, ele traz à luz do dia uma coisa, uma declaração que é repudiável e que muitas vezes era feita na moita. Às vezes ele tem um sincericídio. Então ele falou outro dia, 10% de mim tá... Eu tenho 10% de mim no Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes Marques. Tipo, ele tá lá mesmo para me atender, entendeu? Aí depois ele fala isso, ele percebe que falou, ele fala, não é que eu mande no voto dele, mas é que ele tá lá, a gente precisa... mas não são 10%. Ele tem o Gilmar também disposto a ceder aqui para ganhar ali e tal. Só que o Gilmar tá meio que Toffoli... usando ele. Mas o Cássio Nunes deve tá usando também. Claro, todos estão ali com os seus interesses, mas eles têm muitos pontos em comum, né? Sim. No mundo ideal, o STF não teria interesse pessoal, né? No mundo ideal. No mundo ideal, tudo seria julgado conforme as provas, né? Não por qualquer tipo de interesse político. Os próprios presidentes escolheriam ministros do Supremo pela sua qualidade, não pela sua fidelidade a eles próprios e aos seus próprios grupos políticos, mas no Brasil, lamentavelmente, há uma outra exceção, assim, um pouquinho, alguém que desvirtua e tal, porque nem sempre você tem aquela figura perfeita com as características e completamente fiel e tal. Mas, em geral, é isso que eles buscam. E como a sujeira na política adquiriu uma magnitude imensa, as pessoas que têm poder, elas estão querendo quem as blinde, né? E é isso que elas fazem, e se o Bolsonaro ficar aí, ele vai colocar mais ministro para blindá-lo. E tu acha que... O Raf Soares mandou aqui, salve, salve família. O pessoal tá assistindo isso até essa hora, né? Tem uma galera assistindo. Olha só. Aproveitando... Eu tô tranquilo, tô adorando, vocês são ótimos. Aproveitando a presença do Felipe, gostaria de trazer uma pauta para o jornalismo brasileiro que tem prejudicado várias pessoas que decidiram fazer intercâmbio no Japão, o Japan Travel Ban, e o nosso governo não se posiciona. Inúmeros estudantes que já pagaram estão incapacitados de ir. Eu não tô sabendo de nada disso. Também não, mano. Não dá para ir pro Japão, é isso? Ricardo O'Hara, conta pra gente. O Igor 3K do futuro mandou aqui. Salve, salve eu mesmo. Isso aí, Igor, eu sou você. Vim do futuro para te mandar essa mensagem e te alertar. Não faça viagem para Nicarágua em 2026. Caralho! Porra é essa, cara? É bem específico, qualquer porra que seja. Será o maior erro da sua vida. E Monark, não invista tudo Você falou que vai para Nicarágua? Né? Eu não. Esses caras são malucos. Porque lá cara. é ditadura defendida pelo PT, né? Do Daniel Ortega. Eu não sei de onde os caras tiram qualquer essas ditadura PT coisas. chamou de democracia, legal, né? o cara conquistou a eleição. 80% dos votos. Não, eles mudaram uma regra lá e prenderam 7 dos concorrentes e tal, só sobrou o cara. Nossa, que legal. E não é gente que recebeu suborno em forma de mansão, não. É preso político mesmo.
E o PT vai lá e defende, assim como defende a ditadura venezuelana, a ditadura cubana. E o que é, só para concluir de tudo que a gente falou, se você entrar na rede social bolsonarista, ele vai estar lá falando, olha, o PT defende isso. E aí o bolsonarista vai estar falando, olha, o bolsonarista defende isso. Você defende a ditadura lá na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua. Outro defende a ditadura brasileira, defende a ditadura da Arábia Saudita e tal, não sei o quê. E cadê as pessoas com princípios e valores para repudiar toda a defesa das ditaduras, né? É disso que a gente precisa. Que tédio esses caras, mano. Na moral, difícil de lidar. Difícil pra E caralho. às vezes eles estão votando junto, né? Uma coisa que eu falei essa semana, só desculpa interromper, você pega aí Eduardo Bolsonaro, todos esses bolsonaristas na rede social, o cara tá lá votando junto com os petistas, a favor da lei da impunidade, aí ele chega na rede social e fala, mas olha lá, o que a esquerda tá fazendo, não sei aonde, o que o cara tá fazendo na sua função, que é a de deputado federal, é votar junto com os caras, para sabotar a possibilidade de combate da corrupção e tal. Ele chega na rede social e pega ali um assunto sensível e tal, polêmico, e o cara ingênuo, que não acompanha o voto, não acompanha o parlamento e tal, ele fala, concordo com isso aqui, aquilo lá é um absurdo e tal. As pessoas precisam ficar mais atentas ao que as pessoas realmente fazem, né? Porque elas criam. No Brasil você tem, agora não estou falando de ninguém especificamente, quero fazer uma análise mais geral, mas você tem muito bandido com ideologia, entendeu? E picareta com ideologia. Às vezes não é necessário criminoso, mas o sujeito é indecente. Pois né? Com ideologia. Ele vende a ideologia para conquistar o eleitorado, entendeu? Mas tá lá só fazendo picaretagem. Tem um cartoon, eu não sei quem fez, né? Que tem um cara gritando, olha lá o comunista e tal, e aí rouba a carteira. Aí tem o outro gritando, olha lá o fascista e tal, e rouba a carteira. É basicamente isso a política brasileira. Aí tem gente que se deixa engambelar, não, eu sou contra o comunismo, eu sou contra o fascismo e tal, não sei o quê, aí você vai atrás do cara, e no fundo é tudo mamateiro. Tu acha que ele é hábil nesse tipo de esquema? De esquema? Ele tá conseguindo colocar muita gente no governo, na máquina pública que é leal a ele? Ele está conseguindo, nisso ele tem uma competência em termos de avançar em impunidade, mas é uma competência que é compartilhada com todos os demais atores, né? Então, assim, também não como ele é genial no mau sentido, né? No sentido perverso, porque os demais atores têm interesse. Então ele você tá num tem ambiente propício, né? Você tem a turma que quer blindar os velhos tucanos porque eles foram atingidos, a turma que quer blindar os lulistas, a turma que quer blindar o centrão e tal. Ele se juntou. O trabalho mais difícil é justamente você combater isso. É você se tornar um estorvo moral para aquelas pessoas que estão querendo fazer tudo errado. É você não trocar os seus princípios por cargos e tal. E muitas vezes até no mercado da comunicação a gente precisa ter essa firmeza. Porque, lamentavelmente, no mercado da comunicação também existe uma relação de escambo com o poder, com governos, etc., por meio de verbas de publicidade, concessão, que às vezes depende do governo, e pedidos de cabeça por tudo quanto é parte, entende? Então, eu e várias outras pessoas atuamos justamente no ponto sensível, né, que é o jornalismo político. Na Band News da FM eu tenho um leque mais amplo, que eu faço jornal local, que envolve outros assuntos e tal, mas não deixo de atuar nesse ponto sensível. E faço isso há muito tempo, em todas as emissoras, todos os veículos pelos quais eu passei, e vários outros jornalistas atuam também. E é uma atuação difícil, né? Porque você tem no mercado da comunicação interesse dos donos, dos empresários, etc. E o governo, em todas as esferas, né? A depender do negócio que o veículo tenha, seja governo estadual, seja federal, eventualmente municipal e tal, ali que fica insatisfeito se você começa a trazer notícias que são incômodas a ele, mesmo que seja verdadeiro, principalmente quando são verdadeiros. Sim. E ainda se você faz uma crítica em cima, expondo a imoralidade na qual ele incorreu, aí começa a tocar o telefone, né? Isso era feito de uma maneira muito mais dissimulada, né? Agora eu estou vendo que o presidente já, até ao vivo, assim, ele fala, se aparecer de novo na tela, eu vou embora, né? Então, assim... Que é o caso do Marinho, isso né? Pois é, isso é algo que acontecia, a gente tem um jargão no mercado, né, que o telefone tocou. E a gente sabe muito bem, quando o telefone toca, vai vir aí um ano eleitoral e é preciso estar atento aí a todas essas articulações, porque quando a sujeira é muito grande, quando o telhado de vidro dos grupos políticos que estão no poder ou disputando o poder é muito grande, o que eles querem é calar quem mostra para o povo brasileiro aquilo que eles fazem e aquilo que eles são. E aí eles exercem todas as pressões possíveis. Você vê eles calando, além de liga para demitir, existem outros mecanismos que o poder exerce para calar alguém?
São vários mecanismos, diretos e indiretos, né? Você tem a questão das verbas, então você tem veículos mais ou menos, né, dependente de verbas de publicidade. Você tem uma falta absoluta de transparência nesse sentido, já falei bastante a respeito. Então, o governo ameaça cortar a verba do veículo caso o veículo não faça uma cobertura positiva ou não exerça uma pressão contra um comentarista, ou corte um comentarista, ou tire do horário nobre, ou tire poder e tal, etc. Então, tudo isso existe dentro do mercado há muito tempo. É muito grande ainda a verba do governo? Pra TV, rádio, essas paradas? Ainda é muita grana? Porque eu sei que eles davam bilhões, assim, pras TVs, mas eu acho que o Bolsonaro deu uma cortada nesse sentido. São milhões. Não, ele mente ainda descaradamente. Ele mente descaradamente. E tem otário que acredita quando ele fala assim, tá me criticando porque cortou a verba e tal, não sei o quê. Sendo que ele deu a verba pros veículos alinhados a ele que entopem, né, as suas bancadas com passadores de pano da sujeira bolsonarista. Se você vê um veículo aí cheio de passadores de pano, então você pode ter certeza que ele está recebendo verba do governo. É transparente essa verba? Dá para ver? Dá para entrar? Não é transparente. Não é. Você deveria ter, assim como agora está sendo discutido o caso das emendas de relator usadas para comprar apoio parlamentar no Congresso Nacional. Isso é uma das coisas mais bizarras que tem nessa. O que é necessário é que haja um portal de transparência bastante claro, tabelas e tal, mostrando o que cada um recebe. Por quê? Eu acho que isso é porque assim, você joga sol na parada. Mas não, é que não interessa a ninguém, Monark. Ninguém da política ter maior transparência a respeito disso, porque isso ocorre na esfera local. Então você tem aí 513 deputados, você tem vários deles, assim como senadores, que exercem muita influência em mídias locais. São donos de rádio. Nos estados, na cidade, aí você tem o prefeito também, que bota ali verba e tal. Então você precisava ter uma discussão sobre os critérios para isso. Porque, assim, tem algumas coisas, por exemplo, que são necessárias. Por exemplo, a gente passou agora por uma pandemia, então você tem uma campanha de vacinação, que o governo Bolsonaro não fez inicialmente, depois fez mal e porcamente e tal, mas campanha de vacinação é uma coisa que talvez precise. Não, com certeza. Do dinheiro. Sim. De verba. A questão é o caminho. Estou falando talvez porque é preciso pensar exatamente como isso vai ser aplicado. Claro. Né? Mas que a campanha é necessária e que é preciso ter um recurso dentro do orçamento para isso, beleza. Só que não é isso. Você tem o recurso da Secretaria de Comunicação, você tem recurso de estatais, e aí cada um vai anunciando qualquer coisa, entendeu? Para ter um pretexto para dar o dinheiro para aquele veículo que vai fazer uma cobertura legal. E o que não falta é empresário que quer puxar o saco do governo no noticiário e na parte de comentários para ganhar mais dinheiro. E as pessoas, às vezes, acreditam que é uma questão ideológica. O sujeito está querendo se contrapor, está querendo formar no Brasil aquilo que existe em outro país. O sujeito está querendo ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. Agora, é claro que dentro do mercado você tem aqueles ex-jornalistas, né? Não chamo mais nem de jornalistas, decadentes. Você tem o ativista e tal. E aí você tem, cada um tem uma proporção ali do que ele é. Se é mais oportunista, ativista e tal, geralmente são as duas coisas. Mas você tem aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo. Estão ali, mercenários, querendo ganhar mais dinheiro, que já falaram o contrário daquilo que estão falando e agora viram uma oportunidade de ganhar uma grana. E você tem a contratação pelo empresário disposto a puxar o saco do governo daquele ativista mais rasteiro, influenciador de rede social que ganha um microfone para ficar falando aquelas abobrinhas lá, e aí ele começa a gostar de ganhar dinheiro também, sente que ele encontrou um lugar. Geralmente tem muita gente ressentida por não ter tido o espaço que julgava merecer na grande imprensa e usa o ataque a toda a imprensa dessa maneira genérica e tal, quando muitas vezes para atacar o adversário usa a informação que foi apurada e divulgada pela própria imprensa que ele está atacando. Então você tem todos esses tipos aí, e eu às vezes ironizo esse pessoal, mas assim, é para descrever e combater esse sistema, né? Essas tretinhas pessoais, isso não me interessa. Eles ficam falando meu nome, ficam me atacando e tal. E é muito engraçado, né? Porque tem gente que fica falando todo dia de mim, assim como de outros e tal, e acusando que você não tem relevância, né? Se eu não tivesse relevância, eu não estava falando. Por que você está falando, né? Porque eu não fico falando deles justamente porque eu acho que eles são absolutamente... desinteressantes, assim, nominalmente. Para mim é claque de grupo político. Como eu sou um analista, eu preciso sempre descrever o esquema de poder.
E o esquema de poder abrange a TV Chapa Branca, a rádio Chapa Branca, os veículos nas redes sociais, os militantes de gabinete, né? Eu fiz uma reportagem, eles me atacam hoje por isso, a justiça mostrou que estava tudo certo, os blogueiros de crachá. Então, além de mostrar conversas entre eles, que depois até foram comprovados pela realidade, porque já tinha ali uma divisão dos reacionários bolsonaristas de internet em relação a Sérgio Moro, por exemplo, a Paulo Guedes e tal, e tinha outra parte sobre aquela militância virtual que atua lá para atacar jornalista independente como eu, para atacar adversário político e tal, mas que está sendo remunerada no gabinete. Então você tem no Esse bolsonarismo, é o além... ódio, além que a galera fala, se diz, não? o gabinete do ódio foi uma expressão que um jornal deu antes dessa reportagem até. Eu prefiro descrever realmente, porque vira rota, você fala, gabinete do ódio existe ou não existe? Você fala, não existe, tal, porque é uma expressão, Não simplesmente existe o para descrever. gabinete do ódio. Porque a pessoa... Aqui você só entra se você odiar muito a vida. O que a pessoa precisa entender é que você tem uma forte militância virtual que deveria estar fazendo um trabalho legislativo e que está lá sendo remunerada com dinheiro público do povo em gabinete, sem dizer na internet que está sendo remunerada, e usando aquele tempo para atacar as pessoas, né? E para desinformar. Mas você acha que... Eu concordo que existe essa militância virtual contratada através de cargos de gabinete. Eu não duvido nem um pouco que isso existe. Claro. E existe espontâneo também. Mas, exato, isso que eu ia falar. Mas eu acho que um problema da mídia foi julgar... pegar pessoas que são bolsonaristas, tá, estão na internet, e falar que todos esses caras são bot, tá Mas ligado? quem fez isso? É porque eu não... Assim, eu, por exemplo, na minha reportagem, eu cito lá quem recebe quanto, aonde, entendeu? Sim. Então é uma coisa muito específica. Obviamente, você tem as pessoas que são apaixonadas, que cultuam personalidade, ou que são eleitores daquele grupo, que defendem determinadas ideias, que eles acreditam que as pessoas representam. Aí você pode analisar caso a caso quem está equivocado, por quê, ou quem não está. Mas... não existe essa generalização. A gente tenta fazer cada análise mostrando todas as nuances, todos os elementos. O que acontece é que para reagir àquilo que você mostrou objetivamente, eles acusam você de falar algo genérico e tal. E muita gente não vai ler a reportagem original. Só vai ler aquela desinformação de uma postagem muito curtinha, porque aquilo agrada, é mais cômodo do que você passar pela auto-humilhação, pelo auto-vexame de reconhecer que você foi enganado. Esse é um ponto muito importante da análise cultural, né? As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas foram engambeladas. Então elas vão até o fim. Por mais que todas as provas em contrário estejam sendo dadas, por mais que o sujeito esteja fazendo o oposto do que ele disse que ia fazer e tal, a pessoa fica lá, porque ela acreditou. Porque ela investiu tempo, ela investiu uma carga emocional muito grande, ela brigou com gente da família, com os amigos, etc. Ela acreditou que ela estava certa, que o pessoal estava... E às vezes o outro estava errado também, porque estava defendendo um outro bandido e tal. Mas aí ela julgou que ela era superior, porque ela estava defendendo esse grupo, e esse grupo ganhou poder e tal. Aí faz tudo ao contrário. Não, mas isso é melhor, mas isso é melhor do que o outro, pelo menos. Aí começa a mudar um pouquinho, né? Não, mas tem que defender aqui, porque senão o PT volta, né? É a expressão aí dos bolsonaristas nas redes sociais. Aí você começa a fazer um monte de coisa igual ao PT e fala assim, tem que fazer porque senão o PT volta. Tem que se aliar com o Mensaleiro, Valdemar da Costa, o PT tá voltando, porque senão o PT volta. Por causa que o governo não é forte. Se o governo fosse forte e a população tivesse abraçado o governo Bolsonaro, como pelo menos 70% da população, não teria chance de cogitarem o Lula, tá ligado? O fato da sociedade brasileira estar cogitando o Lula já mostra que o governo Bolsonaro foi um fracasso. Exatamente, mano. Tá perfeito. É uma síntese correta. Ele reabilitou o Lula não só por ter atuado junto na frente ampla pela impunidade, o que facilitou o trajeto do Lula, tirou a pressão sobre o STF, por exemplo. Eu escrevi artigo na época do Dias Toffoli falando, não, a articulação foi feita, pautamos no momento certo e tal. Ele estava se gabando de ter deixado para pautar no momento de menor apelo e tal, não sei o que, aí liberaram. Então, para além disso, da frente ampla e tal, ele foi fazendo tudo ao contrário e de uma maneira muito ruim. E aí você tem o caso da pandemia, que agrava a situação, porque envolve vidas humanas, e assim, é a coisa que o sujeito não poderia fazer, né, se ele vem depois do maior esquema de corrupção descoberto no país. O que o sujeito não pode fazer, de jeito nenhum, em termos assim, eleitorais, para ficar pior na fita, é qualquer tipo de atentado contra a vida humana, no sentido, mesmo que com dolo eventual, mesmo que por omissão, etc., ele não pode incorrer nisso, né? E aí você dá uma bandeira para, olha aí,
É pior. Porra. Aí o sujeito fala assim, não, pode ter acontecido e tal, né? O sujeito que defende o outro lado, né? Isso e aquilo, mas jamais a vida humana. E aí você dá a alegação e aí você cria um ressurgimento de uma força que já estava bastante enfraquecida, né? E aí você precisa que surja uma alternativa que mostre como eles são parecidos em determinados pontos e separadamente.